Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presidente da comissão, senadora Ana Amélia, pelo convite, pela oportunidade de sermos recebidos aqui para falarmos da importância da aprovação do projeto de lei 246, de autoria do senador José Sarney. Gostaria de cumprimentar os meus colegas que estão no exterior, assistindo via internet, já soubemos que são milhares, e também aos seus familiares que estão no Brasil. Bom, já informaram quem são esses trabalhadores, os auxiliares locais. Os auxiliares locais são brasileiros ou estrangeiros contratados por meio de processo seletivo pelos postos de representação do governo brasileiro no exterior. Não são funcionários públicos e nem pleiteiam ser. Os contratados locais têm a função de auxiliar os servidores do quadro permanente, removidos do Brasil para o exterior, uma vez que estão familiarizados com os costumes, os hábitos e o idioma local. Esses trabalhadores são a memória do posto, pois, apesar de serem considerados contratados temporários, muitos permanecem por mais de 40 anos no mesmo local, enquanto os servidores de carreira, removidos do Brasil, alternam-se a cada 3 ou 5 anos. A matéria é vista pela categoria como uma medida emergencial. O projeto 246 não pretende absolutamente impor a legislação brasileira aos auxiliares locais, pois estabelece que a esses trabalhadores será aplicada a lei local. Assegura-lhes, todavia, caso a legislação local não o fizer, direitos mínimos garantidos aos trabalhadores aqui no Brasil. A proposição não fere a isonomia entre auxiliares locais de nacionalidades diferentes. Ao contrário, procura dar um tratamento justo e isonômico a todos esses trabalhadores que prestam serviço ao Brasil no exterior. Tanto é verdade que a redação proposta ao artigo 57 da Lei 11.440 não faz qualquer distinção de nacionalidade. O novo tratamento, que se pretende dispensar aos auxiliares locais, não os privilegia e tampouco fere a isonomia entre eles e os servidores regidos pelo regime jurídico único, em serviço no estrangeiro, devidamente amparados pela Lei 8.112. As duas categorias exercem funções diferentes e, portanto, não há o que se falar em isonomia. A aprovação desse projeto é extremamente necessária e, como afirmou o presidente Sarney, o Brasil, como Estado democrático de direito, tem entre os seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Toda pessoa que presta seu trabalho em solo brasileiro está protegida por garantias que a nação entende serem o patamar mínimo civilizatório para que o trabalhador possa garantir sua subsistência e de sua família com dignidade. O que é inaceitável é tomarmos conhecimento que auxiliares locais dos Estados Unidos solicitam food stamp, que seria a mesma coisa comparável ao Bolsa Família, para conseguirem sobreviver, pois os salários estão no nível de pobreza do país. Ou ainda, após intensa pesquisa feita pela Flex, tomarmos conhecimento que o menor salário de um auxiliar local no Nepal é $153 bruto, e o do chefe do posto é mais de $18 mil líquido, uma diferença de quase 12.000%. A demonstração comparativa das tabelas salariais pesquisadas pela Flex, que já foi disponibilizada para todos os senadores, é chocante. Principalmente as do Nepal e da Colômbia, comprovam o descompasso entre o que o governo afirma e o que é realmente aplicado aos trabalhadores em solo brasileiro. Pois, se a dignidade da pessoa humana é um dos pilares da República Federativa do Brasil, o país não pode compactuar com regimes de semi-escravidão ou de exploração do trabalho humano. Continuar com esse tipo de ação afronta não somente a Carta Magna brasileira, como também os vários tratados internacionais assinados pelo Brasil e já ratificados por essa Casa, como o Tratado de Bustamante, a Convenção de Viena e, principalmente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Continuando a afirmação do senador Sarney,
Ele diz: não se pode, portanto, admitir que nosso país não garanta aos trabalhadores que para ele prestam serviço, ainda que impostos no exterior, o mesmo patamar mínimo de direitos. Essa é uma situação que cumpre ao Legislativo equacionar. Bom, fui encarregada até bem recentemente pelo setor de assistência a brasileiros do Consulado de Atlanta, onde permaneci por 5 anos. Visitei inúmeras prisões e centenas de brasileiros que necessitavam de apoio e assistência. Representei o governo brasileiro em inúmeras audiências envolvendo brasileiros. Estive em simpósios e reuniões com autoridades americanas. Fui responsável pelo telefone de emergência do consulado, 24 horas, por 18 meses ininterruptos, sem qualquer compensação financeira. Poderia, talvez, chegar a 20 minutos além do horário dos meus colegas. Enfim, anos trabalhando para o governo brasileiro, representando o governo brasileiro, falando em nome do governo brasileiro, sem obter direitos básicos de proteção ao trabalho ou amparo do meu governo. Eu trouxe um vídeo, eu gostaria que iniciássemos a apresentação. E o vídeo tem o principal objetivo de trazer a essa audiência os funcionários que estão no exterior e os seus depoimentos, porque hoje nós temos milhares deles nos assistindo e eu me sinto honrada de ser a voz deles aqui nessa audiência. Prezada presidente, eu gostaria de pedir autorização. Depende do tempo do vídeo, porque nós, como para dar equilíbrio os expositores de 10 minutos, a senhora tem 3 minutos para falar. Poderíamos iniciar a apresentação? Com 3 minutos para a conclusão, 3, 4 minutos, para ficar igual que ultrapassou ao Alexei, então, por favor. Meu nome é Daniela Fisch, trabalho no Consulado Geral do Brasil em Nova York. Nós somos 55 funcionários, 53 brasileiros e 2 americanos. Meu nome é Frederico Menino, sou assistente técnico de nível superior no setor de cooperação educacional no Consulado Geral em Nova York desde o começo de 2012. Eu compartilho dessa luta por uma série de motivos. Em primeiro lugar, acho que aqui tem pessoas que lidam diariamente, não só lidam, mas também manuseiam e ajudam na produção de documentos oficiais brasileiros. E é um trabalho de extrema importância, extrema relevância, não só para a diplomacia brasileira, assim como para todo o serviço exterior do Brasil, a representação do Brasil no exterior. Aqui tem pessoas que recebem autoridades quando elas vêm a Nova York, e, enfim, representam o Brasil, seja em universidades, hospitais e até em penitenciárias e cortes do Brasil, representam a comunidade, são a cara do Brasil na comunidade estrangeira local, comunidade brasileira local. São uma série de descompassos que formam o que a gente tem chamado, que a Flex tem chamado de um limbo jurídico no qual todos nós vivemos. Eu acho que isso é uma questão urgente, até não somente de respeito pelo trabalho, pelo empenho diário de todos esses funcionários, mas, sobretudo, por uma questão de dignidade mesmo, né? Acho que a gente tem uma situação trabalhista muito deficiente. O Itamaraty alega que nós somos regidos pela lei local, porque existe uma lei local, mas, ao mesmo tempo, senhores, é triste ver que nós somos regidos pela lei de um país, sendo que quem paga o nosso salário é o povo brasileiro. Nós trabalhamos para o governo brasileiro, ajudamos o povo brasileiro aqui nos Estados Unidos, em outros países, até o próprio sistema do Itamaraty, para a gente acessar, usamos o nosso CPF. Cada funcionário usa o próprio CPF dele. Quer dizer, nós temos acesso, nós temos o nosso e-mail é do próprio Itamaraty, mas nós não somos considerados nada. De acordo com o costume americano, todos os trabalhadores recebem seguro-desemprego e nós não recebemos. 52 semanas de salário, nós não recebemos. Horas extras, nós não recebemos. Acidente de trabalho, não temos direito. FGTS, não temos. Bônus anual,
O americano recebe, nós não recebemos. 13º salário, nós não recebemos. A revisão anual de salário que o americano tem todo ano, nós não temos, que seria o dissídio de categoria. A situação dos contratados locais mudou radicalmente em 1996, quando fomos praticamente obrigados a assinar um novo contrato que tirava todas as regalias que nós tínhamos conseguido e que era do passado e nos outros contratos estava estabelecido. Ou seja, o 13º salário, um terço adicional de férias, auxílio maternidade, enfim, todas aquelas coisas normais que todos os funcionários públicos no Brasil têm. Eles não fizeram um contrato, queriam terminar com tudo isso. Nós tivemos que gastar uma fortuna em advogados para poder, pelo menos, ter direito à aposentadoria do INSS. Agora, os novos que entraram depois, a situação ainda é pior, porque eles não têm amparo nenhum da lei brasileira, eles não têm nenhum direito e eles, por exemplo, pagam aqui ao governo britânico, mas a embaixada, por ser uma embaixada, não é obrigada a pagar parte dela. Isso significa que todos os benefícios que eles poderiam receber, eles ganham pela metade, porque só eles que pagam, a embaixada não paga. A embaixada teria que ter um setor específico de recursos humanos para resolver esses casos e teria que ser separado dos diplomatas, que não são pessoas preparadas absolutamente para administração. Eles são interessados em finanças, economias, para isso estudam, têm cursos superiores e tudo isso, mas muito poucos diplomatas que eu conheci durante a minha longa vida no Itamaraty sabia alguma coisa sobre administração, muito poucos. Dou oportunidade ao Estado brasileiro de se ressarcir dos danos causados contra a minha pessoa, de não respeitar acordos internacionais como a Convenção de Viena, no que respeita a cumprir com as leis, neste caso laborais, do país anfitrião. Lembrar da Fundação Visconde de Cabo Frio, do abuso de reter uma percentagem do nosso salário e não receber nenhum benefício social, é o símbolo de uma lacra de corrupção e prepotência desses tempos, que ao parecer agora perdura até o dia de hoje. Atualmente recebo menos de um terço do que deveria receber de renda pela aposentadoria. Sou portador de marca-passo e tenho Parkinson, que já se percebe no tremor das minhas mãos e na minha voz. Porém, dou graças a Deus pela vida, porque mesmo a injustiça humana nunca me abati. Jamais blasfemei contra Deus, porque Ele é a minha justiça.